Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira e é reconhecido até hoje por suas obras inteligentes e marcantes. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 em uma família simples e enfrentou muitas dificuldades durante a infância. Mesmo assim, nunca desistiu dos estudos e desenvolveu um grande amor pela leitura e pela escrita, se tornando um importante nome da cultura brasileira. A importância de Machado de Assis para a literatura brasileira é enorme, pois suas obras continuam sendo lidas e estudadas até hoje. E ele mostrou que a literatura pode fazer que as pessoas reflitam sobre a vida e os sentimentos da sociedade. Na minha opinião, Machado de Assis deixou um legado muito importante e merecendo ser lembrado na história dos maiores escritores da vida do Brasil. Ao longo de sua carreira, Machado escreveu romances, contos e poemas que fizeram muito sucesso. Entre suas obras mais famosas estão Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cuba e Quincas Borba.